Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal Ebreno, convidando você para mais essa aula. Fica até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não se esqueça também de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e de compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e com todo mais que você conseguir compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra de Deus. Glória a Deus, e também queremos agradecer aqui todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado os nossos vídeos. Queremos agradecer de todo o nosso coração e queremos também agradecer também a todos os nossos patrocinadores, entre eles Chiquinho Sorvetes, um dos melhores sorvetes que há aqui na nossa região. Procure Chiquinho Sorvetes. Pinheiros Tecnologia, onde você encontra seu suprimento para informática, assim como materiais, e você encontra lá na Pinheiros Tecnologia. Lírios Recepções também tem apoiado o canal EBD Núcleo. Então, pessoal, então vamos lá, roda a vinheta. Lição de número 8 com o tema: o papel do líder e a convivência cristã. O texto do dia diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. E a síntese diz o quê? Quando o líder cristão cumpre fielmente o seu chamado ministerial e os irmãos de fé se relacionam em mútua humildade e submissão, criamos uma comunidade fraterna e forte capaz de resistir às adversidades. Bom, o nosso texto bíblico se encontra lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 14. Já dando uma introdução do que nós estaremos tratando aqui nesta lição, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que o apóstolo Pedro estará concluindo a sua epístola, mas antes de concluir, ele vai deixar algumas exortações, principalmente aqueles que trabalham com o ministério da liderança, e também com respeito a algumas exortações, algumas recomendações para os jovens, para os anciãos em geral. Em outras palavras, ele nos dá uma última recomendação para todos nós que somos leitores desta primeira epístola. Primeiro tópico: conselhos à liderança cristã. O subtópico 1 diz: uma palavra aos presbíteros. O foco é o primeiro versículo que já foi mencionado no nosso texto bíblico, que é 1 Pedro 5, o versículo de número 1. Inicia: aos presbíteros que estão entre vós. A primeira exortação, o primeiro aconselhamento, a primeira instrução é aos presbíteros, apontando para a figura da liderança. Então, quem são estes presbíteros? Presbíteros dá ênfase a um ancião, alguém de bastante idade. É um título de dignidade, aquelas pessoas mais experientes, anciões experientes e de idade madura, que formavam a liderança da igreja local. Ao escrever aos líderes, Pedro enfatiza a dignidade do cargo para que não esqueçam de seus deveres. Então ele aponta para a dignidade do que é assumir uma postura ministerial, do que é ter um ministério. E diga-se de passagem, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala sobre essas pessoas serem estimadas, serem bem recebidos, serem respeitados. Elas precisam disso, porque estão acima de nós, são pastoreadores, são nossos instrutores, são nossos tutores, etc. Assim como, ainda escrevendo a Timóteo, no capítulo número 3, versículos do 1 ao 7, existe uma série de instruções a este bispo, a esse pastor, a este ancião. Então, essa pessoa que consegue seguir cabalmente cada aconselhamento desse, merece o seu respeito. E para concluir esse pensamento, o Valmir ele dá uma ênfase aqui falando que por que essas pessoas têm que dar ênfase? É porque, na maior devisa para a igreja alcançar aquilo que Deus quer que elas alcancem, essas pessoas elas estão à frente e sofrendo primeiramente. Antes do rebanho sofrer, o pastor já sofreu primeiro. E se o seu rebanho está bom, o pastor sofreu para que esse rebanho estivesse ali. Então, esta exortação, esta ênfase à posição, à liderança. Apesar de sua autoridade apostólica, Pedro apresenta-se como um presbítero. Então, mesmo sabendo que ele esteve com Jesus, que ele via Jesus, ele se coloca como um ancião, como mais algum líder daquela igreja. Então, a gente vê aqui uma posição de humildade do apóstolo Pedro. Exatamente. Aqui no segundo tópico,
diz assim que apacentando o rebanho de Deus, lá em João capítulo de número 21, versículo 16, há aquela tão sublime missão que o Senhor Jesus dá a Pedro, que era para ele apacentar o rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com certeza o apóstolo Pedro, com isso ainda em mente, lá no versículo 2 do 5º capítulo da sua primeira epístola, o apóstolo Pedro também toca nesse exato ponto, dele se referindo aos pastores, para os pastores pastorear o rebanho. Então aqui nós vemos o apóstolo Pedro também preocupado com que os pastores cuidem das ovelhas. A preocupação que o apóstolo Pedro tem com as suas ovelhas é demonstrada aqui no versículo 2. E por certo, ele tem em mente a própria recomendação direta do Senhor Jesus Cristo. Sobre o tópico 3, ainda do primeiro tópico, Pedro ele vem aqui com o Valmir Nascimento destacou 3 aconselhamentos dele a respeito do ministério. E nós vamos enumerar. A primeira, nós temos: o ministério não deve ser exercido por obrigação, e sim voluntariamente. O segundo conselho, ele fala que o ministério pastoral não pode ser movido pela ganância. Em terceiro, o líder não deve abusar do seu poder, da sua posição. Ao que nós já falamos no trimestre passado também, a respeito quando nós falávamos sobre poder, o líder aí não tem que usar de autoritarismo, nem de sua posição, nem de sua formação, nada. Ele tem que usar de autoridade, mas com sabedoria, diga-se de passagem. Tópico de número 2, contém o conselho à juventude. Primeiro subtópico, sujeição dos jovens. Aqui nós estaremos tratando no versículo de número 5, que diz o seguinte: sede jovens submissos àqueles que são mais velhos. Aqui evidentemente nós entendemos que os jovens eles devem obedecer os nossos líderes, os jovens devem obedecer aos líderes, os jovens devem obedecer àqueles que são mais velhos, e nós devemos também, além de obedecer à nossa liderança, também devemos nos sujeitar ao próprio irmão na fé. Isso aqui é um ponto importante porque muitas vezes passa despercebido, mas a recomendação que o apóstolo Pedro deixa também é que nós devemos nos sujeitarmos uns aos outros, devemos amar uns aos outros, devemos suportar uns aos outros. Aí nós podemos nos perguntar por qual motivo o apóstolo Pedro, aqui nessa seção bíblica, ele trata a respeito dos jovens serem submissos aos seus pastores, aos jovens serem submissos àqueles que estão acima deles. Pelo simples motivo de que jovens e velhos, eles devem ser humildes e servir uns aos outros, como eu havia dito. E aqui é importante nós deixarmos bastante claro que a recomendação, embora fique latente somente a questão dos jovens, mas também existe uma responsabilidade que o apóstolo Pedro deixa também sobre os anciãos. E qual é a responsabilidade do ancião? É que o ancião deve ser humilde o suficiente para entender as dificuldades que o jovem possui. Da mesma maneira que o jovem deve ter a humildade e a maturidade suficiente para entender que o mais velho tem para declarar a ele. E lá no segundo subtópico diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Já falei isso e retorno a falar. Todos nós, jovens, velhos, quem quer que seja, todos nós devemos obedecer aos nossos pastores, pois como diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, porque os pastores velam por nossas almas, como aqueles que irão de prestar contas por cada um de nós. E aí isso é um ponto interessante, porque como nós sabemos, atualmente nós vivemos naquela que podemos dizer da geração do milênio, que é uma geração que se contrapõe às regras, se contrapõe à formalidade, se contrapõe às instituições religiosas, se contrapõe em especial aqui aos líderes. Também nós devemos imitar os nossos pastores e também nós devemos respeitar os nossos pastores, pois como diz lá em Levítico capítulo 19, versículo 32, tratem com todo o respeito aqueles que são mais velhos. E aqui é um ponto interessante que o apóstolo Pedro pega nesta seção bíblica importante. É interessante que o Rafael já vem mencionando, de ambos aprenderem uns com os outros, ambos ouvirem um ao outro. É que diante de Deus, o que Deus olha é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, né? Quando ele escreve aos Efésios, ele menciona isso. A igreja é o corpo de Cristo. Então não existe superioridade no corpo de Cristo. Se existe um superior, é Cristo, que é o cabeça da igreja, que está lá em Coríntios. Então tem que haver esse envolvimento mútuo do corpo de Cristo.
jovens com anciões, anciãos com jovens, o jovem respeitando o ancião ouvindo o jovem. Então é assim que funciona a obra do Senhor, ambos trabalhando como um corpo. Terceiro tópico, relacionamento entre os irmãos. Após Pedro exortar, instruir aos líderes e também instruir aos jovens, existe agora aqui um conselho geral. Ambos líderes e jovens têm que ter humildade, têm que se revestir de humildade, que se encontra aqui no versículo de número 5. Todos têm que se revestir de humildade. Mas nós precisamos entender algumas coisas a respeito da humildade. Humildade não é autopiedade, nem falsa humilhação, né? E nem sinônimo de fraqueza. O que seria então humildade? Segundo o Valmir Nascimento, humildade é sinônimo de simplicidade, de singeleza de coração, como se encontra ali em Atos capítulo de número 2, versículo 46, quando diz que eles estavam unidos ali em oração, e ele termina falando singeleza de coração. Mas quando você vai pegar outra tradução, essa singeleza de coração ela vira humildade. Então ambos estavam unidos ali também em humildade. Diga-se de passagem, humildade é uma das características de Jesus. E quando ele menciona o versículo de número 3, ainda do capítulo 2 de Filipenses, ele diz que considerai os outros superiores a vós mesmos. A gente não consegue entender isso se nós não tivermos a humildade dentro de nós, zelando, queimando, que é um dos sentimentos que Cristo teve. Se Cristo teve, nós temos que ter, porque estamos aqui para imitar a Cristo. Prosseguindo lá no versículo de número 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora o apóstolo Pedro, prosseguindo na sua carta, ele fala a respeito de ansiedade. Aqui todos nós sabemos que o ser humano, todos nós, temos problemas em lidar com alguns problemas da vida. Naturalmente nós temos dificuldades em lidar com as dificuldades. Mas aí nós temos que entender um ponto interessante que deve ficar dentro do nosso coração, o seguinte: que nós temos que lançar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todo o nosso passado. Devemos esquecer o nosso passado em Cristo, mas também não podemos nos esquecer de que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades. Isto é, nós devemos lançar sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo os nossos problemas atuais e aqueles que ainda virão. Por quê? Porque nós não podemos, em hipótese alguma, nós nos flagelarmos com aquilo que ainda nem aconteceu. Porque isso se chama ansiedade. O importante é aquilo que nós temos lá em Mateus capítulo de número 6, versículo 27. Porque nenhum de nós podemos sequer acrescentar um côvado de vida. E entrando em concordância com o que diz lá com que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dentro do versículo de número 10, existem algumas características. E ele diz aqui, ó. Jesus, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A gente pode ver algumas características aqui do chamado de Jesus. Ele mesmo quando ele nos chama, ele nos aperfeiçoa. Isso aponta para a salvação. Segundo, ele vos confirmará. É a confirmação da salvação. É a confirmação de agora de uma chamada. E quando nós vemos para essa confirmação, nós temos que ir aprendendo de Jesus. É por isso que ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós vamos aprendendo dele, é porque nós vamos aprender não só a ser crentes, a ser salvos, mas a quem sabe ter uma função, ter uma chamada dele. Então, só para depois ele nos fortificar e nos fortalecer nele. Estando nele, nós somos fortificados e fortalecidos. E quando nós somos fortificados e fortalecidos, nós fortificamos e fortalecemos outras pessoas. Essas são algumas faces dessa chamada de Jesus, o qual ele nos chama para estarmos com ele, sermos salvos, sermos aperfeiçoados, sermos fortificados, para que assim nós possamos fazer a obra dele com perfeição e com exatidão. Bom, o que nós temos que aprender aqui, o que tem que ficar dentro do nosso coração a respeito dessa lição? O seguinte: nós temos que conhecer, nós temos que entender os conselhos de Pedro da liderança cristã, em especial aos presbíteros, aos pastores em geral, todos aqueles que desempenham algum cargo de liderança. Em segundo, nós temos que conscientizar a importância de o jovem, qualquer que seja a idade, melhor dizendo, a importância de
obediência aos pastores, de obediência àqueles que estão acima de nós. E o terceiro ponto, mostrar os princípios para o relacionamento saudável entre os irmãos. Para finalizar, o que nós temos que pôr em nosso coração a respeito da primeira epístola de Pedro, haja vista que hoje nós estamos terminando-a? São dois temas muito em ênfase nessa primeira epístola de Pedro. O sofrimento e a esperança. O apóstolo Pedro é o apóstolo da esperança. E dentro da sua teologia nós temos aquilo que a gente conhece de a teologia do sofrimento, que gera em nós a glorificação de Deus, assim como outras bênçãos, como a salvação e etc., a santificação, enfim. Então tudo isso existe dentro da teologia petrina. Portanto, o que temos que colocar em nosso coração a respeito da primeira epístola? Esperança, sofrimento, sofrimento e esperança são os tons que ditam o ritmo da primeira epístola que o apóstolo Pedro escreve. Bom, pessoal, muito obrigado por você que ficou até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like. O canal EBD Núcleo está voltando a regularizar os vídeos, então contamos com o apoio de você. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, é importante para o canal. Continue conosco, está chegando o aniversário do canal EBD Núcleo e você tem que estar juntamente conosco nesse momento especial, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigado e não se esqueça, EBD Núcleo priorizando a palavra.